Pedi a Soraya o coração dela emprestado. É da Soraya. Viu, Cristiano, o coração da Soraya? Né? Esse é o nosso coração, esse é o meu coração, esse é o seu coração. A palavra do Senhor fala de que a boca fala do que está cheio o coração. E nós vamos depositando dentro dele tudo o que pensamos, tudo o que sentimos. E a minha pergunta nessa manhã de hoje, você não precisa me responder, é entre você e Deus. O que você tem colocado aqui dentro do seu coração? O que você tem colocado? Nós temos duas opções de estar colocando aqui no nosso coração coisas positivas, mas também coisas negativas. Cabe a nós decidir o que colocamos aqui dentro. No nosso coração, muitas das vezes, nós colocamos raiva, amargura, rancor, mas podemos colocar também perdão. Outra vez colocamos no nosso coração impaciência, mas podemos colocar nele também paciência. Nesse nosso coração, muitas das vezes a gente coloca a ganância, mas podemos colocar também a aceitação do que já temos. Muitas das vezes colocamos no nosso coração, eu, você, nós colocamos a soberba. Mas podemos colocar a humildade. Muitas das vezes colocamos no nosso coração fofocas. Mas podemos colocar no nosso coração também a verdade. Muitas das vezes colocamos no nosso coração intrigas, mas podemos colocar também atitudes e sementes de paz. O que você tem colocado no seu coração? Essa é apenas uma reflexão, uma introdução para chegarmos aonde precisamos. A mensagem de hoje é, como a gente está falando de encher, né? Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor, né? A mensagem de hoje é se encha do Espírito Santo de Deus. Mas antes eu quero fazer um agradecimento especial a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui pregando a palavra dele. Agradecer aos pastores que me deram a oportunidade, o pastor Adriel, o pastor Luiz. Jamais nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que um rapaz lá do Goiás, lá de Goiânia, pudesse um dia estar na América e pregando em solo americano. Isso, Rose, só prova para nós que nós somos improváveis nas mãos de Deus. E que Deus usa os improváveis, como eu, e amanhã será você. Deixa Deus te usar. Não faça como Jonas, não fuja daquilo que Deus tem preparado, separado para você. Todos nós conhecemos a história de Jonas, sabemos que o final que deu, por não atender o chamado, a direção de Deus. Mas também, essa mesma história nos mostra que quando nos arrependemos, nos alinhamos com a vontade, com o propósito de Deus, tudo muda. E muda para melhor. Ouça a voz de Deus. E eu sei que eu estou aqui hoje nesse altar, não é por merecimento e nem por obras, mas estou aqui pela glória, pela misericórdia de Deus. Que nós possamos fazer valer cada momento das nossas vidas, no nosso dia a dia, a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas e praticar
e quando chegarmos em casa, possamos fazer uma avaliação do que temos colocado nos nossos corações. E aproveita para fazer aquela faxina, aquela clean house. Hoje eu vou limpar o meu coração, vou tirar dele toda a sujeira, toda a amargura, toda a raiva, todo o rancor, toda a intriga. E eu quero colocar no meu coração móveis novos, mobília nova, a mobília da paz, o sofá do amor, a vasilha do perdão, o prato da comunhão. É você que decide. Estamos caminhando para a nossa mensagem. E hoje nós vamos falar muito do Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, né? Porque quando nós descemos das águas do batismo, né, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E bem sabemos também que temos que lutar todos os dias contra a nossa carne, contra a nossa velha natureza. Porque a nossa guerra aqui não é contra o homem, mas é contra principados e potestades. E o maligno não brinca de destruir. E ele está aí rondando as nossas casas, rondando as nossas famílias, como bem disse o pastor na quinta-feira, procurando as brechas. Assim como Jesus, assim como Deus não entra na sua casa, porque quando ele diz que eis que estou à tua porta e bato, se permitires que eu entre, entrarei nela, cearei contigo e ali farei morada, o inimigo também. Se ele chega, a porta está trancada, ele não entra. Mas se ela está aberta, ela está convidando ele para entrar. Você tem deixado portas abertas para o inimigo entrar na sua casa? Nos seus negócios? Na sua família? Na sua saúde? Fechamos as brechas para que o inimigo não venha ter vitória sobre nós. Tudo que eu disse aqui agora, meus irmãos, foi apenas uma introdução para entrarmos então na mensagem, na palavra. E eu peço você que abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5, capítulo 5. Aqueles que tiverem a Bíblia no celular, abram por gentileza, enquanto eu tomo uma água. Assim, a partir do texto. Quem encontrou, diga amém. Amém. Estava aberto, pedi, mas está aqui. Vamos lá. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos fazer uma leitura responsiva. Os homens vão ler o versículo 22 na sua versão, não tem problema, e as mulheres vão ler o 23. Homens, leiamos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Esse texto aqui a gente fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Amém. Então nós vamos discorrer esse texto. Ele fala das 9 virtudes listadas pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo pode desenvolver na sua vida. Pode
desenvolver no seu coração. A primeira é o amor. Porque quando nós temos o amor de Deus nos nossos corações, nós aprendemos verdadeiramente a amar ao nosso próximo e amar principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. Aliás, o amor é algo muito forte. Se você pegar o primeiro mandamento, fala do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo também fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo já dizia que as 3 coisas mais importantes do homem é a fé, a esperança e o amor. E que delas o amor transcende todas. Se não houver amor, de nada as outras acrescentaria. Lembrando, irmãos, que é impossível colhermos o fruto do Espírito Santo se nós não tivermos o amor como base. O segundo fala da alegria. Não deixe que as circunstâncias do dia a dia, da sua vida, defina a sua alegria. Pois a verdadeira alegria, ela vem de Deus. O Salmo 71, versículo 23 diz: confiar em Jesus e crer na sua palavra nos traz alegria profunda. Irmão, o que é alegria? Vá para o Salmo 71, lá está a fórmula, né? Crê em Jesus, que Ele vai te dar essa alegria que o mundo não te oferece. 3, paz. Quando buscamos o Senhor, Ele nos oferece a paz. Aquela mesma paz que o apóstolo Paulo, que Jesus ofereceu aos seus discípulos, a paz que transcende todo e qualquer entendimento. O Espírito Santo, ele te proporciona essa paz. Aí você vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 27. Quando buscamos o Senhor, Ele nos oferece a paz que transcende todo e qualquer entendimento. Meu irmão, crente não precisa de livro de autoajuda. Crente não precisa de coach. Crente precisa de Bíblia. Amém? Está aqui. O melhor dos psicólogos. Não que eles não sejam necessários. Claro que sim. Mas a verdadeira alegria está na palavra de Deus. Busque-a. Creia em Jesus. E Ele então oferecerá a você esta alegria. Esta paz. Quarta virtude do Espírito Santo. Paciência. Algo que tem faltado para nós no dia a dia, né? Parece que a gente, cada dia que passa, os dias estão ficando mais curtos. Aquela sensação de que o dia passou e eu não fiz nada. E aí com isso vem também a impaciência, né, Adel? A gente fica impaciente, porque a gente fica ansioso. Paciência é entender, é confiar que tudo acontece no tempo de Deus, não é no seu tempo, amado. E não no nosso tempo, porque crer em Cristo é confiar. Porque lá no texto de Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para alcançar o fim que desejais. Se Deus sabe o que é melhor para mim, se o projeto é dele, se o controle está na mão dele, por que eu vou perder o sono, meu amado? Claro que devemos fazer a nossa parte. Porque conta-se a história de 2 homens que subiram no monte para orar, pois havia seca muito grande naquelas regiões. Um orou e disse: Senhor, eu confio em Ti, vou descer e vou aguardar no Senhor. O outro disse: Senhor, eu não só creio em Ti, que o Senhor é capaz de mandar a chuva, cessar a seca, mas eu vou descer, vou arar a terra, no meio da sequidão, e vou semear, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Onde a cachorra chegou primeiro, meu irmão? Precisa nem de resposta, né? Por isso, faça a tua parte, mas tenha paciência, saiba aguardar no Senhor. Porque nenhuma folha, Túlio, cai nessa terra, sem olhar e sem a permissão de Deus. Procure saber de Deus por que algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Por que isso está me acontecendo, Senhor? Mostra para mim onde é que eu preciso mudar, onde é que eu preciso melhorar. Eu quero receber essas virtudes do Espírito Santo de Deus. Mostra para mim. Quinta virtude: amabilidade.
Para isso é necessário renunciar a nós mesmos e nos tornamos mais altruístas e empáticos. Amabilidade, relação com pessoas, tem que haver renúncia. Ninguém é igual. Se a Cristiane for lá na Ross com a Gláucia, elas não vão comprar a mesma blusa. E podem até comprar o mesmo modelo, mas não é a mesma coisa. Sabe por quê? Elas são diferentes. Amabilidade, amar ao próximo, é entender a limitação dele e o jeito e a forma dele ser. Uma das coisas que nós, na maioria das vezes, queremos é que as pessoas pensem como nós e ajam como nós. Jesus andou com 12 homens, cada um tinha suas características. Pedro, o explosivo. Lucas, Mateus, o escritor. João, aquele sereno, temperamento calmo. Aqui na igreja nós temos essa diversidade. Alguns mais explosivos, outros menos, alguns mais pensativos, outros mais comunicativos, alguns mais reprimidos, outros mais disponíveis. É assim. Nós devemos andar em comunhão com os nossos, entendendo que nós muitas das vezes devemos renunciar a algumas coisas para vivermos em harmonia e paz. Essa amabilidade, para isso é necessário renunciar a nós mesmos. A gente vai lá no texto de 2 Timóteo 2:24. Depois vocês podem ver lá a forma de como devemos nos amar, né? Alguém abra para mim rapidamente esse texto, 2 Timóteo 2:24. E quem abrir já lê. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com os outros, apto para ensinar, paciente. Ao servo do Senhor, né? Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Apto a ensinar, sejamos pacientes uns com os outros. E sabe o que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente está impaciente, a gente tende a descarregar o nosso descontentamento, a nossa raiva, a nossa ira, a nossa insatisfação em quem está longe ou quem está perto? Quem é o dono? Quem está perto. Quem está perto conosco no dia a dia, a nossa esposa, os nossos filhos, são quem merece mais amor ou mais patada? Mais amor. Mas na prática acontece assim. Muitas das vezes a gente acaba descarregando o nosso cansaço, né? A nossa raiva, a nossa ira, o nosso descontentamento, a nossa impaciência nas pessoas que estão muito próximos de nós. Na maioria das vezes os da rua, já ouvi muito isso. Os da rua você trata melhor do que os de casa. Os da rua você é gentil, você é agradável. Mas os de casa, sabe o que é aquela garantia? Eles são meus filhos, ela é minha esposa, ela é meu esposo, ele vai estar sempre comigo, ele entende, ele tem que me entender. Não é bem assim. Que possamos, né, rever esse conceito, ser mais amáveis, principalmente com os de casa, porque no fim, meu irmão, é você e sua esposa, é você e sua filha, não é você e os seus amigos da rua. Quem vai caminhar com você até o fim da sua história são os de casa. Amém? Amai-vos uns aos outros. Bondade, sexta, seja bondoso não para ser recompensado ou aplaudido, mas para compartilhar a bondade de Deus para conosco. Efésios 4:32. Nós devemos fazer o bem. A palavra de Deus fala que devemos fazer o bem sem olhar a quem? A palavra de Deus fala também que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, quando você for ajudar alguém, faça de coração, sem esperar algo em troca e sem esperar, sabe o quê? O que a gente mais espera?
quando eu faço algo para alguém, um ato generoso, eu espero reconhecimento. Aí, se aquele companheiro que você ajudou, você estendeu a mão, o dia que você precisar dele, ele não te ajudar, você fala, tá vendo? Ajudei ele, quando ele precisou, agora eu precisei, ele nem moral deu. Mas por quê? Porque você está esperando reconhecimento. Nós devemos fazer o bem, não por reconhecimento ou aplauso, devemos fazer o bem porque Jesus fazia o bem, porque Jesus pregava a bondade e a generosidade. E você pode ter certeza que sempre fica perfumes nas mãos daqueles que entregam rosas. Quem pratica o bem e quem entrega rosas, quem faz gentileza, com a gentileza, de repente eu não vou colher gentileza sua. Talvez eu fiz uma gentileza para você, mas quem vai fazer gentileza para mim vai ser o Renato, me levando para trabalhar lá na treva. De repente eu faço gentileza para o Adriel, mas quem me socorre e me vende um carro parcelado é o Márcio Paixão. De repente eu faço gentileza para Cristiano, mas quem me socorre é o Vinícius na madrugada. QAP, está na escuta? Estamos na pista. E quando que eu imaginar que um dia eu poderia ser tão bem acolhido, ter sido tão bem tratado e recebido pela família do Márcio, como eu estou sendo, cuidado como membro da casa dele, como membro da família dele, jamais poderia imaginar. Mas eu acho que eu plantei uma semente para alguém lá, Deus está me recompensando aqui. Como vai recompensar ele também, pela glória de Deus? Amém? Amém. Fidelidade, sétimo, está terminando. Significa ser uma pessoa confiável, que não retrocede em sua palavra. Deus é fiel sempre. Deus não é homem para mentir. Que Deus prometeu para você, Ele vai entregar. Confie nele. Seja fiel a Deus, porque a palavra de Deus fala: se fores fiel comigo aqui na terra, serei fiel também a você no céu. Seja fiel com Deus, seja fiel com Ele no caminhar, seja fiel com Ele na busca por Ele, e seja fiel com Ele também nos dízimos e nas ofertas, porque assim os seus celeiros multiplicarão. Assim diz o Senhor. Amém? Mansidão. Meu Deus. A galera da buzina aí, ó. Pá. Ser manso não significa ser fraco, viu, gente? Porque humilde todo mundo abusa. Ser humilde demais, ser manso demonstra fraqueza. Não, pelo contrário. Ser manso significa, ter domínio próprio. Rapaz, um dia eu queria ver esse Vavá valente. Já tem um ano aqui, rapaz, esse cara não fica com raiva, esse cara não grita, não xinga. Uma hora eu vou pisar no pé dele para ver. O Vavá para mim é o símbolo do cara da mansidão. A casa está caindo, o mundo está desabando, o coração está com 15% e ele... Hello, how are you? Mansidão, que possamos espelhar nesses homens que têm esse espírito de mansidão, porque quem tem Deus no coração não tem motivo para ficar irado ou proferir palavras violentas. Aliás, Provérbios fala que nós devemos usar a nossa boca. Foi falado isso quinta-feira. Quem veio, ouviu, quem não veio, perdeu. Que da nossa boca nós podemos usar para abençoar ou amaldiçoar alguém. Use a tua boca para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Muitas das vezes a pessoa precisa apenas de uma palavra de consolo e de conforto. Ou às vezes nem a palavra. Às vezes a pessoa quer só um abraço. Posso te dar um abraço? Ei, como eu tenho ganhado abraço e aproveitado os abraços da avó Conceição. Quando eu vejo essa mulher, a minha mãe está aqui, eu vou nela. Eu estou saudade da minha mãe, ela que não sabe. Eu vou lá, posso dar um abraço? Amém? Domínio próprio, gente. A última virtude do Espírito Santo. Ter domínio próprio é ter paciência, autocontrole
Isso sim é a verdadeira demonstração de força. Ao contrário disso, é agir compulsivamente. Eu trouxe, eu tenho que fazer, né? Não é possível. Nós estamos falando de Espírito Santo, falando das virtudes. Todas essas virtudes, o Espírito Santo, ele pode proporcionar para você. Mas para isso, você precisa encher-se do Espírito Santo. Como que você enche do Espírito Santo? Buscando a presença dele, buscando a palavra dele, estando em comunhão na tua igreja. Nós falamos, quando começamos o nosso culto, nós falamos de uma palavrinha-chave. Qual foi a palavra-chave? Encher. Encher, né? Chega pra cá um pouquinho. Chegar pra cá. Isso aí. Senão a filmagem não ficou boa. Nós começamos a palavra falando da palavra encher. Glaucio, esse copo está vazio ou está cheio? Está cheio? Muito bem. A Glaucia, mas alguém falou que está cheio. Assim somos nós na nossa vida, na nossa comunhão com a igreja. A gente vem aos domingos e acha que já está cheio do Espírito Santo. A Glaucia estava cheia, né? Mas eu acho que cabe mais alguma coisa. Né? Tudo bem. E agora, Glaucia? Agora encheu? Sim ou não? Agora está cheio? Aí a gente vem na reunião na casa do pastor na quarta-feira. Bom, eu vou no domingo, eu estava cheio. Agora eu vou na reunião de célula, agora eu estou muito cheio. Agora o Espírito Santo está comigo. Eu vou domingo, vou na quarta. Mas o Espírito Santo fala, não, você não está cheio ainda não, filho. Mas estava cheio. A Glaucia falou que estava cheio. Achei que não ia caber mais nada, não. E agora, Glaucia? Agora sim? O que eu quero te dizer, meu irmão? Vir somente na igreja domingo, ou participar da reunião de célula na quarta-feira, não faz de você cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer ficar cheio do Espírito Santo de Deus? Tenha hábitos, leia a Bíblia como hábito, ore, busque a Deus em oração, busque a comunhão com os seus, aí sim, você vai achar que ainda está cheio, mas ainda tem espaço para encher mais, cada vez mais e mais. Grandes personagens da Bíblia tiveram com o Espírito Santo. Você tem que entender uma coisa, meu irmão, meus amados. As lutas e as provações, elas virão e sempre virá. Só que a diferença, quando você está cheio do Espírito Santo, o resultado é diferente. Quando você está afastado de Deus, afastado da comunhão de Deus, afastado da comunhão com os irmãos, você se torna fraco e vulnerável. Mas quando você se enche do Espírito Santo de Deus, na comunhão, na palavra, e quando você passa a ter hábitos de leitura da Bíblia e de oração, aí o Espírito Santo habita em você. As lutas vão continuar vindo? Vai, Vinícius! Só que como você vai atravessar elas vai ser diferente. Sabe por quê? Moisés era um homem cheio do Espírito, e muitas lutas ele passou, mas ele disse lá em Êxodo 33:15, então ele disse: Moisés, se a tua presença não vai comigo, não vou sair deste lugar. Amém? Crie intimidade com Deus, crie intimidade com o Espírito Santo, fala com Ele, vem andar comigo, saia comigo, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não saio deste lugar. Josué era um homem cheio do Espírito Santo também. O cara que é cheio do Espírito Santo de Deus,
ele é fiel. Olha o que Josué disse no texto de 24:15, na parte B. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Conduza a sua família ao altar de Deus. José do Egito, lá no capítulo 45, versículo 4 e 5. Assim não foste vós que me enviaste, José falando para os seus irmãos, quando ele revela quem ele era. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa como governador do Egito. José entendia que todas as coisas cooperam para o bem. José andava com o Espírito Santo, José tinha o Espírito Santo de Deus, e ele passou por tantas lutas, foi surrado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi preso, mas ele não se apartou da presença de Deus. Aleluia. Não deixe Deus, caminhe com Ele, ande com Ele, e Ele vai ser fiel com você nas lutas, nas tribulações. Elas vão vir, mas no final Deus vai te livrar de todas, porque Ele fez assim com Daniel. Daniel, logo após, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e falou: aqui é o seguinte, tocou a trombeta, tem que ajoelhar diante da estátua. Daniel falou: não, esse não é o meu Deus, eu não vou ajoelhar. Então os guardas levaram ele até o rei e falou: ó, esse rapazinho aí disse que não vai ajoelhar na sua estátua não. O decreto lá fala que tem que fazer o quê? Jogar na cova dos leões? Não tem problema. O Deus que eu sirvo, se Ele quiser me tirar de lá, Ele tira. Se Ele não quiser também, não tem problema não. Uau! Foi assim que Daniel fez. Contagiou seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não se curvaram diante do rei Nabucodonosor e foram mandados para onde? Fornalha de fogo. Mas o que aconteceu? O que a Bíblia fala? Nem um fio de cabelo daqueles homens foi tocado. Porque é assim, meu irmão, quando você está cheio do Espírito Santo, você está protegido, meu amado. Glória a Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, o carro acaba, um golzinho vermelho, não é mais? E as pessoas olham a foto e falam assim: Rubens, como é que você saiu vivo desse carro? Presença de Deus contigo. Convide Deus para estar do seu lado. Convide o Espírito Santo para estar com você. Esvazie, faça uma faxina no seu coração hoje. Não deixa para amanhã. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, meu irmão. Porque o que muda, Márcio, a vida de um homem ou de uma mulher, não é o que ele ouve do pregador, é o que ele põe em prática quando ele chega em casa. Achar tudo isso aqui muito bonito, energia bacana, mas se você não põe em prática, de nada vai adiantar. Amém? E por último, nós podemos dizer aí de um grande mártir da Bíblia, um grande homem chamado Paulo de Tarso. Esse sim não se apartou da presença do Espírito Santo, e ao final da sua vida ele disse: combati o bom combate e guardei a minha fé. Que você possa guardar a sua fé, combater o bom combate na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? De pé, eu quero orar, encerrando, e convidar o pastor